Olá a todos, boa tarde. Assim, um dia aí sem gravar, mas vamos dar continuidade às nossas aulas de catecismo. Hoje nós vamos ver o 11º artigo do Credo, a ressurreição da carne. Os judeus tinham já a crença de que os corpos dos defuntos ressuscitariam um dia. Jó consolava-se no meio de seus sofrimentos com a lembrança de sua futura ressurreição. Jó, capítulo 19:35. Os irmãos Macabeus também, 2 Macabeus 7:11. Marta também disse a Jesus: sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição que haverá no último dia. São João 11:24. Cristo no último dia ressuscitará dos mortos os corpos de todos os homens e os tornará a unir para sempre as almas. Cristo, com efeito, afirmou muitas vezes que ressuscitaria do túmulo os corpos de todos os homens e provou com milagres que tem o poder de o fazer. A ressurreição dos corpos tem, além disso, a sua imagem em fenômenos da natureza. Cristo ressuscitará todos os homens, virá julgar os vivos e os mortos, símbolo dos apóstolos. Isto é, no último dia ressuscitará tanto os corpos dos homens que já tiveram morrido, os mortos, como dos homens que estiverem ainda em vida, os vivos. Mas estes serão transformados num instante, morrerão e ressuscitarão no mesmo momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4:16. Cristo ressuscitará também aqueles que estiverem em estado de graça, vivos, como os que estiverem em pecado mortal, mortos. São João 5:28, São Mateus 25:31 em seguida. Além disso, a ressurreição de todos os homens será instantânea e universal. 1 Coríntios 15:62. Os bons e os maus ressuscitarão ao mesmo tempo. Cristo declarou muitas vezes que ressuscitaria os mortos. Ele disse: virá a hora, diz ele, em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que obraram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que obraram mal sairão ressuscitados para a condenação. São João 5:28. O que come minha carne, diz ele, noutra circunstância, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo compara muitas vezes a morte a um sono. A filha de Jairo, São Mateus 9:24, e Lázaro, São João 11:11. Segundo ele disse, não estavam senão adormecidos. Ora, a morte só pode comparar-se a um sono por causa da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4:13. Cristo provou com milagres que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Ressuscitou a filha de Jairo em casa dela, o jovem de Naim, às portas da cidade, e Lázaro no túmulo. Ele mesmo se ressuscitou e ressuscitou a Santíssima Virgem, sua mãe. Pode, pois, dizer com toda a verdade: eu sou a ressurreição e a vida. São João 11:25. Muitos fenômenos na natureza nos representam a ressurreição dos mortos, o acordar de manhã, o despertar da natureza na primavera, a metamorfose do verme, preso como o homem à gebra, em crisália, imagem do homem no túmulo, depois em borboleta, tipo do homem ressuscitado, pela sua beleza e pelas asas que o livram da terra,
O sair dos pintainhos do ovo, simbolismo dos ovos de Páscoa. O germinar da semente que parece ter apodrecido, 1 Coríntios 15, 36. A cura do homem depois de uma doença grave. O despertar de certos animais entorpecidos durante o inverno. O nascer e o pôr do sol. O crescer e minguar da lua. Pode-se também considerar como símbolo da ressurreição a rosa de Jericó, planta que cresce perto desta cidade e chamada por Linneu flor de ressurreição, é uma imagem do poder de Deus, tem de restituir a vida, porque esta flor, ainda que esteja ressequida, há muitos séculos, recomeça a viver logo que se mergulhe a haste em água. Segundo ponto. Deus ressuscitará os corpos para revelar sua infinita justiça e glorificar o Salvador. Se só a alma fosse punida ou recompensada, a retribuição não seria completa. Porque, diz Tertuliano, muito boas obras, como o jejum, a castidade e o martírio, não podem ser realizadas senão por meio do corpo. É, pois, justo que ele participe da felicidade da alma, para revelar o infinito de sua justiça. Deus entenderá a sanção à alma que foi instrumento do corpo, quando diz Teodoreto, se levanta uma estátua a um general vitorioso, gosta-se de o representar com a armadura que usava no combate, e a alma não deveria ser glorificada no corpo em que viveu o seu inimigo? A retribuição é, pois, a razão última da ressurreição, diz Tertuliano. A ressurreição obtém a glorificação do Salvador. Cristo quis salvar o homem todo, em corpo e alma. Se, portanto, pelo seu sacrifício só tivesse salvado a alma, sem o corpo, a redenção seria incompleta. O demônio, na sua obra de destruição, teria sido mais poderoso que Cristo na sua obra de ressurreição, de restauração. Isto é impossível. O triunfo de Cristo foi completo. Por um só homem entrou a morte no mundo e por um só homem a ressurreição. 1 Coríntios 15, 11. Terceiro parágrafo. Os corpos ressuscitados terão as qualidades seguintes. Primeiro, serão idênticos aos desta vida. Segundo, os corpos dos justos serão glorificados, os do mal rebaixados no opróbrio. Terceiro, os corpos ressuscitados serão sem mutilação e imortais. O homem ressuscitará com seu próprio corpo. Este corpo corruptível revestirá em incorruptibilidade, e este corpo mortal a imortalidade. 1 Coríntios 15, 52. Todos os homens ressuscitarão no seu próprio corpo, símbolo de Atanásio. Jó já sabia que na ressurreição teria a mesma carne que tinha durante a vida. No derradeiro dia, dizia ele, surgirei da terra e serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei a meu Deus. Jó 19, 26. Ao ser executado, um dos 7 irmãos macabeus disse ao tirano que o tinha condenado a lhe serem os membros cortados. De Deus os tenho e espero que ele nos restituirá. 2 Macabeus 7:11. Os pagãos de Cartago foram à prisão ver Santa Perpétua e os seus companheiros, e ela lhe disse: olhai-nos bem e fixai bem nossos semblantes, para que nos reconheceis no dia do juízo.
Esta observação converteu-os. Nós teremos, portanto, os mesmos corpos e não outros novos, a fim de que cada um receba o que devira às boas ou más ações que houver praticado enquanto andava revestido de seu corpo. 2 Coríntios 5,10. A retribuição não é devida senão ao corpo que tomou parte na ação e não a outro. Assim, como não é outra alma que há de receber a recompensa, tampouco a receberá um corpo diferente do que praticou a ação. Tertuliano. Não é impossível a Deus reconstituir o corpo desorganizado, porque se Deus pôde criar o que não existia, com mais razão pode restituir o que já existia. Ainda que dentro de 10 ou 12 anos, todas as moléculas materiais do nosso corpo hão de estar mudadas, o nosso corpo conserva-se idêntico a si próprio, porque, a princípio, as substâncias são os mesmos. Assim, os corpos ressuscitados conservarão a sua identidade, ainda quando todas as moléculas materiais lhe não fossem restituídas. São Tomás de Aquino. É porque esperamos reaver os nossos corpos na ressurreição, que nós enterramos os mortos, veneramos as relíquias dos santos. Os corpos ressuscitados não terão todas as mesmas qualidades. Ressuscitaremos todos, diz São Paulo, mas não seremos todos transformados, glorificados. 1 Coríntios 15, 51. Os corpos dos justos serão semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Filipenses 3, 21. E possuirão, por consequência, as seguintes propriedades. Serão impassíveis. Apocalipse 21, 4. Cintilantes como o sol. São Mateus 13, 43. Ágeis como o pensamento e dotados de penetrabilidade. Os corpos gloriosos serão transformados como o ferro vulgar o é na fornalha. Cristo, nas bodas de Caná, transformou a água comum em vinho precioso. Assim, no dia da ressurreição, enobrecerá a vil natureza do homem. Santo Ambrósio. Se Deus pôde conceder a pequenos insetos o dom de brilhar nas noites de verão, por que não poderia também conceder-lhes ao corpo humano? São Cirilo de Jerusalém. O brilho celeste do nosso corpo será superior ao do sol, como este é agora maior que a luz do nosso corpo. Santo Agostinho. Temos uma prova na transfiguração de Jesus no Tabor e no esplendor do rosto de Moisés, quando desceu do Sinai, depois do colóquio com Deus. Se depois da ressurreição Cristo se mostrou despojado do seu esplendor, era porque os apóstolos com quem deveria conversar não teriam podido suportar-lhe o brilho. Santo Agostinho. O corpo ressuscitado dos justos é muitas vezes chamado espiritual, porque será completamente sujeito ao Espírito e livre de qualquer concupiscência terrestre. São Lucas 20, 35. A beleza do corpo dependerá da alma. Romanos 7, 2. 1 Coríntios 15, 41. O mais miserável, estropiado, se tiver vivido piamente, terá um corpo magnífico, ao passo que o mais tormoso pecador ressuscitará com um corpo horrendo. Os corpos dos pecadores sofrerão e serão, por assim dizer, ligados de pés e mãos,
São Mateus 22:13. Os corpos ressuscitados readquirirão a sua integridade. Os mártires tornarão a ver os membros mutilados, ainda que suas feridas permaneçam como a chaga do Salvador, sobrepujando o brilho do ouro e das pedras preciosas. Santo Agostinho. Os santos não mostrarão vestígio algum da idade, da doença ou de qualquer defeito. Os condenados também tornarão a ter a integridade corporal, não para recompensa, mas para seu castigo. Quanto mais membros tiverem, maiores serão os tormentos. Os corpos ressuscitados serão todos imortais. 1 Coríntios 15:42. No paraíso, o fruto da árvore proibida teria tornado o corpo imortal. Agora é a Santa Comunhão, que é o penhor da ressurreição e da imortalidade. São João, capítulo 6, 55. Deus, que fez viver os patriarcas durante 900 anos, poderá também fazer-nos viver eternamente. Os condenados também não morrerão nunca. Todavia, não se lhe pode chamar imortais, porque, como não podem morrer, é antes da morte deles que não morre. Santo Agostinho. A ressurreição dos mortos é a esperança dos cristãos. Tertuliano. Quarto parágrafo. A crença da ressurreição consola-nos nos sofrimentos e da perda de nossos parentes e amigos. Jó, no meio dos maiores dores, consolava-se com a ideia da ressurreição. Jó 19:25. Este mesmo pensamento dava aos primeiros cristãos a coragem, a intrepidez perante os perseguidores. Aquele que tem uma fé viva na ressurreição não se deixará cair em nenhum excesso de dor quando os seus morrerem. Assim como nós nos desesperamos ao pôr do sol, certo que no dia seguinte nascerá de novo, nós, cristãos, não devemos, pois, contristar-nos diante do túmulo dos nossos, como os pagãos, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 12. Também São Cipriano, bispo de Cartago, mandava os cristãos absterem-se de um luto excessivo que poderia fazer duvidar os pagãos da fé dos cristãos na ressurreição. Achava inconveniente que se trouxesse luto por aqueles, os mártires, que diante do trono de Deus trajam as vestes do júbilo. Só se devia chorar pelos que morreram em pecado. O juízo universal. Logo após a ressurreição dos mortos, haverá o juízo universal. Cristo, com efeito, afirmou muitas vezes que depois da ressurreição dos mortos, reunirá todos os homens diante do seu trono para o julgar. A nova vinda de Jesus para o juízo foi anunciada aos apóstolos por 2 anjos imediatamente após sua ascensão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2. O mesmo Jesus disse, primeiro, que a cruz apareceria no céu para anunciar a vinda do juiz e que encheria de terror os maus. São Mateus 24:30. Segundo, que viria com uma grande majestade e não haja em humilhação os que não querem dizer que todos os homens terão a visão de Deus, que só se obtém no céu, e que constituirá para os ímpios o céu. Estes não sentirão a presença da majestade de Deus, senão por certos sinais. São Tomás de Aquino. Terceiro,
que os anjos o acompanharão. São Mateus 25, 31. Os anjos, por terem auxiliado a salvação dos homens, serão glorificados diante de todo o universo. Quarto, que sendo no seu trono ajuntará em torno de si todos os povos da terra. São Mateus 25, 32. Quinto, que os separaria como um pastor separa os bodes das ovelhas. Os justos serão chamados para a direita, os ímpios repilados para a esquerda. A palavra Josafate significa em hebraico juízo de Jeová. Se, pois, o profeta Joel 3, versículo 2, diz que Deus reunirá e julgará todos os povos no vale de Josafá, não fala do vale entre Jerusalém e a montanha das oliveiras, mas num lugar designado por Deus para o juízo universal. A pequenez daquela vale basta para provar que aquela palavra não se deve tomar num sentido literal. Chamamos a este juízo universal ou geral, porque todos os homens que tiverem vivido e os próprios anjos serão julgados. Chama-se também juízo final, porque será no último dia, no juízo de Deus, ninguém pode, como nos tribunais humanos, fazer-se representar, grande ou pequeno. É forçoso que cada um compareça pessoalmente e preste conta da sua vida. São Vicente de Ferro. Vi, diz o Apocalipse, grandes e pequenos diante do trono de Deus. Apocalipse 20, versículo 12. E vamos ficar por aqui, nesse parágrafo aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa questão do juízo final, para esse vídeo não ficar comprido, né? A paz a todos, que a graça de Deus nos abençoe. Salve Maria e viva Cristo Rei.